Amigos, irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e hoje nós estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. E hoje nós estaremos tratando sobre um tema bastante importante nas Escrituras Sagradas. Estaremos tratando sobre os Evangelhos sinóticos. O que acontece quando os Evangelhos estão com relatos distintos um com o outro? Quem faz parte desse grupo seleto de Evangelhos sinóticos? Qual a sua finalidade? Estaremos tratando sobre isso nesse vídeo. Então não se esqueça, já vá deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificações. Os evangelhos sinóticos são três. Dos quatro evangelhos, os três considerados sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de evangelhos sinóticos porque eles possuem uma semelhança com seus relatos. Por exemplo, você vai perceber textos em Mateus que vai ter em Lucas e em Marcos, e vice-versa. Então, por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, que tem um ponto de vista semelhante. O termo sinótico, ou seja, sim, é junto com, e ótico, uma visão. Então, o nome sinótico quer dizer uma visão conjuntada. Para você entender melhor sobre os evangelhos sinóticos é o seguinte: a maioria das passagens dos versículos que tem em um evangelho coexiste no outro evangelho. Por exemplo, no evangelho de Mateus, 58% tem no evangelho de Marcos e Lucas e 42% é dele próprio. O evangelho de Marcos, 93% tem nos outros evangelhos e 7%, apenas 7%, é do próprio escritor. E em Lucas, 41% tem nos outros evangelhos, enquanto 59% é do próprio autor. Então nós vemos que é exatamente isso que nós queremos falar, que versículos que existem em um evangelho já tem no outro. Exemplo, o evangelho de Marcos. Acredita-se que apenas 30 a 40 versículos são do próprio escritor. É interessante notar que os evangelhos sinóticos, eles facilitam nossa leitura da palavra de Deus e apresentam um caráter fidedigno dos evangelhos sinóticos. Porque, por exemplo, nós sabemos que os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos, na sua maioria, com testemunhas oculares. E isso corrobora para a fidedignância das escrituras sagradas. Por quê? Porque nós sabemos que nenhuma pessoa ela tem uma visão igual com a outra. Não, elas são em visões distintas. É como se nós observássemos o mesmo objeto, só que essas pessoas observassem em uma posição diferente. Nós percebemos em passagens desses evangelhos sinóticos que muitas das vezes os evangelistas eles citam fatos que muitas das vezes os outros esqueceram. Citam observações, citam detalhes que outro não citou. E isso em nenhum momento bota em xeque esses evangelhos. Muito pelo contrário, eles dão autenticidade para o relato e mostram isso, a fidedignância das escrituras. Porque como nosso irmão Marcos passou falando, é apenas uma visão de cada escritor. Porque nós sabemos que depende da escritura de cada um, a escritura pessoal. Exemplo, porque o evangelho que Mateus queria passar não é a mesma visão que talvez Marcos e Lucas queira passar. E também o seu público-alvo. Exemplo, Mateus, ele escreve para os judeus. Marcos, ele escreve para os romanos e Lucas, ele escreve para os gregos ou gentios. É interessante notar também que esses relatos que são contados em três evangelhos distintos mostram a sua autenticidade desses milagres. Mostram que esse milagre apenas não foi visto por uma pessoa, não foi visto apenas por um escritor. Não somente Mateus narrou, por exemplo, a cura da mulher do fluxo de sangue, nem Marcos, nem Lucas, não. Eles compuseram todos uma descrição deste fato. E isso corrobora para a afirmação de que esses milagres foram verídicos e de que as escrituras sagradas elas são inerrantes. Também uma coisa para não descartar é que alguns pensadores, alguns estudiosos, eles diziam que o evangelho de Marcos, por ser menor, seria uma abreviação do evangelho de Mateus, mas isso está totalmente descartado. Por quê? Porque há acontecimento, há fatos em Marcos que Mateus ele não registrou. Então nós vemos que o próprio Marcos ele teve a sua fonte de inspiração. Corroborando com isso que o nosso irmão Cláudio falou, nós vemos que estudiosos declaram que, na verdade, o Evangelho segundo escreveu São Marcos foi a base, foi o pilar do Evangelho segundo escreveu Lucas, porque nós percebemos que Lucas ele tenta trazer um conteúdo mais abastado, mais sintetizado de toda a trajetória de Jesus. E ele se utilizou do Evangelho de Marcos para trazer esses ocorridos sintetizadamente. Outro ponto bastante interessante são as passagens que estão com visões diferentes. Uma passagem bastante questionada é a respeito do cego de Jericó. Exemplo, quando você observa em Mateus, ele diz que eram dois cegos. Marcos
diz que Jesus saindo de Jericó. Lucas diz que Jesus chegando em Jericó estava um cego. Então nós vemos que muitos distorcem, muitos têm seus pensamentos diferentes, muitos têm as suas visões para tentar entender o porquê destas passagens ser diferentes na sua escriturística. Alguns acreditam que são a mesma passagem, outros até acreditam que são passagens distintas, diferentes uma da outra. E sim, uma vez era 2 cegos e outra vez era apenas um. Outros acreditam que seja 3 histórias diferentes. Mas nós queremos ressaltar aqui que essas aparentes discrepâncias no relato escriturístico desses escritores dos evangelhos não alteram em nada sobre a autenticidade do milagre. Não, porque eles apenas estão descrevendo aquilo que eles ouviram e aquilo que eles viram em pontos diferentes. Por exemplo, o que impede de Mateus destacar que aconteceu 2 milagres numa visão panorâmica? E o que impede de Marcos sintetizar, ou seja, de adentrar no milagre do cego Bartimeu e Lucas adentrar no milagre de outro cego? Não interfere em nada. Nós não vemos uma contradição bíblica. Nós vemos apenas relatos diferentes de pessoas e que isso corrobora para afirmações de que os evangelhos eles são fidedignos, de que os evangelhos sinóticos eles são os evangelhos que merecem toda a confiança. E nós também já tratamos aqui no canal sobre o tema da canonicidade das Sagradas Escrituras, de como que esses livros foram aceitos no cânon. E nós queremos ressaltar aqui que, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 13, verso 16, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E nós sabemos que os evangelhos sinóticos, por mais que tenham uma dupla autoria, a visões de homens, esses evangelhos foram inspirados pelo próprio Deus. Porque, como foi falado, esses homens, apesar da inspiração divina, que foi a base salientar para escrever a Bíblia Sagrada, nós vemos que teve o seu lado humano, o seu aspecto humano, o modo dele se expressar, o modo dele escrever. Observe que Lucas, no capítulo de número 1 e versículo 1, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Versículo número 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ele diz que muitos outros escritores escreveram a narração, ou seja, os eventos que entre eles se cumpriram, que foi os milagres de Jesus, o seu ministério terreno que durou aproximadamente 3 anos e meio. E Lucas ele diz que pareceu também a mim conveniente escrever. Então veja que Lucas ele pegou testemunhas oculares que estavam com Jesus e ele diz que foram ministros da palavra, ou seja, também dá para entender que ele consultou os próprios discípulos e também apóstolos de Jesus Cristo. Outros dizem que ele consultou até a mãe de Jesus, mas são pensamentos que nós não podemos totalmente afirmar. Mas veja que apesar do lado divino, que a escritura é inspirada por Deus, tem o lado humano. Eles foram a fundo, eles pesquisaram para transmitir a mensagem do Evangelho para nós. O que nós queremos tratar com este tema dos Evangelhos Sinóticos é que nós queremos levar aos internautas que estão nos assistindo aí do outro lado, que se aprofundem no texto bíblico, se aprofundem nesses Evangelhos Sinóticos, porque nós sabemos que relatos são distintos numa visão perspectiva, numa visão visionária. Mas na sua essência o relato ele é unânime. Então convidamos a você leia as Sagradas Escrituras, tenha prazer em meditar nelas, você percebendo um relato que tem em Mateus e não em Marcos, um detalhe a mais que possui em Lucas e em Marcos não tem, e você sincronizando e você cruzando esse texto, vocês vão perceber e vocês vão extrair lições valiosíssimas para a sua vida cristã. Medite e estude as Sagradas Escrituras. Mas não há só visões diferente dos seus escritores. Sim, também tem passagens que estão em harmonia um com o outro. Por exemplo, a cura do paralítico que é trazido por 4 amigos que descobriram o telhado para que Jesus o curasse. Aquela passagem nos evangelhos sinóticos mostra a mesma visão. Apesar de um falar na sua introdução ou na sua conclusão detalhes diferentes, mas no seu conteúdo, na sua mensagem, todas essas passagens estão em perfeita harmonia. Nós queremos deixar bem claro aqui, nós não estamos apresentando que a Bíblia ela possua contradições, e especialmente esses 3 evangelhos, não. Mas nós estamos apresentando que os mesmos relatos foram apresentados por testemunhas diferentes, que viram o mesmo milagre em perspectivas distintas, e por isso, nada mais normal que os relatos também possuíssem aparentes discrepâncias. Mas nós queremos relatar aqui que a Bíblia ela é harmoniosa, na sua essência, as Sagradas Escrituras são inspiradas por
por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Já não se esqueça, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Também compartilhe esse vídeo nas suas mídias de WhatsApp, Facebook e Instagram para que mais pessoas possam ter acesso a esse rico conteúdo. Nos siga nos nossos Instagrams, eu e o Cláudio, os nossos Instagrams estão passando aqui na tela e também os Instagrams da produção, que você possa seguir para que possa ficar por dentro dos conteúdos. E também não se esqueça, é importantíssimo o nosso Instagram, o Testemunho Bíblico, a nossa conta oficial, postamos making-offs e vários conteúdos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.